O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Parte 2. 11. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento, Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. 12. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. 13. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. 14. Mas quando o homem está morto uma vez, e seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, capítulo 14, versículo 10, 14, tradução de Lemastre de Sacy. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões.
Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que, certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quero dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditados sem preconceitos. 17. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, nem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Uma palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Nota: ver para o estudo do dogma da reencarnação o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, por Allan Kardec. A pluralidade das existências, por Pesani. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido.